Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer neste vídeo um novo exercício utilizando estruturas de decisão e a gente vai continuar igual ao exemplo anterior. A gente acabou utilizando na estrutura de decisão uma avaliação composta, né? A gente usou o I ali para poder avaliar duas coisas. Nesse exercício vamos também fazer um exemplo parecido com o exercício anterior, mas a gente vai colocar um critério a mais, que seria avaliar, por exemplo, o sexo, ok? Vamos imaginar que eu vou fazer a leitura de informações do teclado. Eu vou ler, por exemplo, a idade de uma pessoa e vou ler o sexo dessa pessoa. Se é masculino, se é feminino, ok? E vou ler, por exemplo, a idade. E aí eu quero tratar a idade, eu quero fazer aquele exercício, eu quero seguir o raciocínio daquele código anterior que a gente tinha feito lá. Eu quero falar se a pessoa é menor de idade, se ela é adolescente ou se ela é adulto. E ainda quero falar se ela é do sexo feminino ou do sexo masculino. Então, olha só, a gente vai ter muitas possibilidades. Porque, olha só, para falar se ela é criança, adolescente ou adulto, eu tenho três possibilidades, certo? Três possibilidades. E para cada uma dessas três possibilidades, eu ainda tenho a possibilidade de ser masculino e feminino, certo? Então a gente tem aqui uma série de combinações possíveis para isso aqui. Então eu posso ter uma criança que seja do sexo masculino e do feminino. Eu posso ter um adolescente que é do sexo masculino e do sexo feminino. E eu posso ter um adolescente e um adulto. E eu posso ter o adulto que seja do sexo masculino e do sexo feminino, ok? Bom, então como que a gente implementaria isso? Aqui vai dar várias possibilidades, né? Vai dar uma, duas, três, quatro, cinco, seis possibilidades, certo? Então, vamos imaginar aqui que eu vou criar duas variáveis. Eu vou criar uma variável chamada caractere sexo, caractere sexo, e vou criar aqui, por exemplo, uma idade, inteiro idade. E eu quero escrever na tela. Escreva, digite a idade da pessoa. Aí eu vou fazer um layer e vou guardar em idade. Aí depois eu vou pedir para digitar o sexo. E aí eu vou dar uma dica. Eu vou falar assim, ó, o sexo você vai digitar masculino ou feminino. E aí eu vou fazer a leitura disso. Layer sexo. Ok? E aí agora eu quero dar uma mensagem na tela falando, olha, a pessoa é do sexo tal e da idade e é adolescente e tal, quero fazer. Vamos começar com um exemplo simples aqui. Então eu tenho seis possibilidades, certo? Então eu vou ter que fazer um se. Vou pegar a primeira possibilidade aqui, sei lá, vou seguir pela ordem cronológica aqui. Vou pegar uma pessoa que é uma criança, certo? Então vamos falar aqui criança, sei lá, menor ou igual a 12 anos, tá? Na minha regra aqui. Então eu vou falar se a idade for menor ou igual a 12 anos é, e, e também do sexo feminino, então a gente vai ter aqui o quê? Ela vai ser o quê? Printf, eu vou falar. É uma criança do sexo feminino. Nossa, eu tô gravando as videoaulas de C e aí já estou misturando as linguagens aqui. Escreva. Então, é uma criança do sexo feminino. Senão se, eu tenho outra possibilidade. Qual que é a outra possibilidade? A outra possibilidade é ser menor ou igual a 12 e do sexo masculino. Note que aqui tem que ser um E, não pode ser um O, né?
Então aqui eu vou ter outra possibilidade, certo? Ela é uma criança do sexo masculino. Ok? E aí vamos para as outras possibilidades. Se não, se... Vamos até copiar já isso tudo aqui. Ops. Se não, se... Vamos colocar a regra aqui. Se a idade for maior do que 12, e do sexo feminino, eu vou falar que é um adolescente do sexo feminino. Senão se a idade for maior do que 12 e o sexo for masculino, é um adolescente do sexo masculino. Senão se a idade for, vamos falar que, sei lá, maior ou igual a 18, aí já é adulto. Maior ou igual a 18 do sexo, vou deixar feminino aqui, é um adulto do sexo feminino. E se for maior ou igual a 18 e do sexo masculino, então masculino. Aqui, pessoal, tem que ter muito cuidado na hora de copiar e colar para você ver se o cálculo que você vai fazer aqui, nesse caso é só mostrar o resultado na tela, né, se ele vai bater com o critério que você escreveu aqui. Né? Então, às vezes, sei lá, eu venho aqui, ó, se a idade for maior ou igual a 18 e do sexo for feminino, imprime que é masculino. Aí, né, a gente vai ter um problema, certo? Beleza? Então, a gente tem aqui, ó, todas as possibilidades, certo? As 6 possibilidades que a gente tinha falado, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades, certo? Vamos executar? Vamos ver o que ele está reclamando. O escopo do programa não foi fechado corretamente. Ah, tá. Tá faltando umas chaves aqui. Então, digite a idade da pessoa. Ah, a pessoa tem 5 anos e é do sexo feminino. Tá lá, é uma criança do sexo feminino. Tem 5 anos, aí vamos testar todas as possibilidades. Ó, é uma criança do sexo masculino. Agora vamos 12 anos, feminino. Opa, deu um errinho aqui, vamos ver o que aconteceu. Ah, não, tá. Eu falei que até 12, né? Então menor ou igual a 12, certo? Então maior do que 12, vamos colocar 13. 13, masculino. Então é um adolescente masculino. 13, feminino. Adolescente do sexo feminino. Agora vamos colocar 18, masculino. É um adolescente do sexo masculino. E 18, feminino. É um adolescente do sexo feminino. Então, note que aqui a gente teve que fazer múltiplas saídas, múltiplas avaliações, né? Várias condições. Ó. E aí lembra daquela regra, tá? Lembra da regra. Se eu caio na primeira, eu nem olho as outras. Eu nem avalio as outras, tá? Se eu testo a primeira e a primeira dá falso, aí eu vou para a próxima. Aí eu testo essa. Se essa dá verdadeira, eu executo isso aqui e nem olho essas aqui. Ó. Eu pulo para logo depois das chaves. Tá? Então isso é muito importante. Tá? E entender isso é extremamente importante para, às vezes, evitar problemas de lógica, que é o que vai acontecer com esse algoritmo aqui se a gente colocasse ele de maneira invertida. Pessoal, no próximo vídeo, então, a gente vai ver uma outra estrutura de decisão que tem uma particularidade específica, que é quando a gente testa uma igualdade. Quando você tem várias possibilidades de teste e você só está querendo testar para ver se uma variável é igual a um determinado resultado, é possível a gente fazer com uma estrutura de decisão sim ou não, da forma que a gente está vendo aqui. Porém, existe uma outra estrutura, que também é uma estrutura que nos auxilia a tomar decisões, só que ela foi criada para facilitar, né, a utilização dessa característica quando a gente quer testar várias coisas numa igualdade. Então, no próximo vídeo, a gente coloca uma estrutura adicional, a gente vai ver uma estrutura adicional que faz a mesma coisa que uma estrutura de decisão quando tem um caso bem específico. Tá? A gente se encontra no próximo vídeo. Abraço, até mais.